Isso eu segurei a Bruna Barbosa, que apresentou o Bandeirantes Acontece Hoje. Eu falei assim, Bruno, não saia daqui. Não saia dessa cadeira. Conte pra gente como é que é essa história envolvendo João Dória e Bruno Covas, que até onde se sabe, são muito próximos, aliados ali, com conversas diretas entre os dois, né, Bruna? Boa tarde pra você. Boa tarde, Cris, Lana, Cláudio, todos que nos acompanham. Eles são próximos, mas não é de hoje que divergem de alguns pontos. E foi o que aconteceu. Recapitulando, ontem a Prefeitura de São Paulo anunciou uma série de restrições para a capital paulista para frear o avanço do coronavírus, entre elas antecipação de 5 feriados. Então, feriadão prolongado em São Paulo entre 26 de março e 4 de abril. Essa entrevista coletiva ela nem estava prevista. O aviso de pauta para a imprensa foi feito ali meia hora antes, 1 hora antes da pauta. Então foi tudo muito rápido. E o governador João Dória também foi surpreendido, disse que não havia sido comunicado pelo prefeito que ele tomaria todas essas atitudes e que faria este anúncio. O governador João Dória, até conversei com algumas pessoas ligadas a ele, disseram que ele ficou no Palácio dos Bandeirantes até tarde da noite, recebendo telefonema de prefeitos do litoral. Dória, resolva a nossa solução, porque o prefeito de São Paulo decreta um feriado de 9 dias, vai vir todo mundo para cá, vai vir gente para a praia, turista para o litoral e a gente não tem polícia, não tem o que fazer, precisamos de restrição. E aí eu questionei o governador João Dória sobre isso, sobre essa medida do prefeito. A gente ouve agora o que ele disse, falando que faltou o bom senso de Bruno Covas. Obrigado, Bruna. Nós alertamos ontem a Prefeitura de São Paulo de que uma medida como essa deveria ser discutida previamente com o governo do Estado de São Paulo e com os prefeitos da região metropolitana e também do litoral, e não anunciado sem esse tipo de entendimento, porque gera, evidentemente, dúvidas e preocupações em prefeitos, sobretudo do litoral de São Paulo, litoral norte, Baixada Santista e litoral sul, em relação ao volume de pessoas que poderiam se dirigir a estas cidades diante de um feriado prolongado. Infelizmente, a decisão do prefeito foi anunciar sem esse entendimento prévio, o que criou esse mal-estar com prefeitos, e nós recebemos várias manifestações de prefeitos e prefeitas do litoral e também aqui da região metropolitana. As prefeituras têm autonomia para as suas decisões, e nós reconhecemos isso, mas há certas decisões que o bom senso recomenda que elas sejam compartilhadas previamente com o governo, dado ao fato de que a decisão de uma cidade muitas vezes implica em impacto na cidade vizinha ou nas cidades vizinhas. Faltou aí um pouco de bom senso da Prefeitura de São Paulo em fazer esse compartilhamento prévio para evitar exatamente o mal-estar que acabou provocando. Nós vamos tentar reduzir isso ao mínimo possível e atender às demandas dos prefeitos. O senso que falta é o senso de urgência. Isso foi o que disse o prefeito Bruno Covas logo após essa declaração do governador João Dória. Aspas do prefeito: aqui na prefeitura tem menos falação e foco no trabalho e colaboração. Eu faço o máximo que posso para defender o povo da minha cidade. Estou sempre aberto a colaborar com outras cidades e também com o governo do estado. Mas cada um precisa assumir as suas responsabilidades. E esse é o discurso também que Bruno Covas tem e sempre teve desde o início, quando assumiu a Prefeitura de São Paulo. Ele faz sozinho e justamente por isso há esse atrito com o governador João Dória, que a gente sabe puxa muito para ele esses anúncios e convoca as coletivas no Palácio Bandeirantes para fazer o anúncio de forma geral. Marco Antônio Sabino, que está aqui conosco também na Rádio Bandeirantes, a gente conversou muito, Sabino que tem muitas informações de bastidores, disse o seguinte: a gente sabe que esse conflito entre os dois não é de hoje e o fogo, hoje o incêndio começou. Mas tem bombeiro já tentando apagar esse fogo. Um desses bombeiros é o vice-governador Rodrigo Garcia, que hoje já se pronunciou na coletiva no Palácio dos Bandeirantes, diz que não é bem assim, que tem um alinhamento total entre Estado e município. É fundamental a população entender que nós estamos vivendo uma guerra e nem sempre a comunicação na guerra ela é perfeita. Existe um alinhamento total do Estado, da Prefeitura de São Paulo, das prefeituras do interior. Nesses momentos de decisão, sempre existe também opiniões divergentes. Será que o feriado é a melhor opção? Será que um eventual lockdown é outra opção? Será que vamos aguardar mais a análise desses números? Então, nós temos que ter
tranquilidade e serenidade nesses momentos difíceis que a humanidade vive. Cris, Lana, Cláudio Humberto, era uma passada de mão no telefone que a gente não estaria falando disso aqui por parte dos dois. Prefeito Bruno Covas tivesse ligado para o governador João Dória, falado, vou antecipar feriado, uma medida que eu já tomei na capital no ano passado, acho que deu certo. E aí, vou fazer isso sozinho na coletiva? Ah, não, me espera, amanhã eu tenho uma outra coletiva, a gente faz isso junto, um anúncio. Enfim, uma conversa ali entre os dois teria evitado essa situação. Tem um histórico ali que, como você diz bem, Bruno, tem um histórico ali da relação dos dois, né, de pequenos conflitos e todos marcados exatamente pela atitude do governador Dória de tratar o prefeito de São Paulo como se fosse um auxiliar dele, como se fosse um secretário passível de demissão, né? É preciso lembrar sempre que o prefeito da cidade de São Paulo, como qualquer prefeito no Brasil, foi eleito pelo povo, né? E tem as suas obrigações. E agora ele foi eleito, né, Cláudio? Ele tem a prerrogativa do voto agora, né? Ele está lá respaldado pelo voto, né? O governador tem um certo viés autoritário nesse relacionamento com os prefeitos, né? E para que essa impressão não ficasse ainda mais fortalecida, ele poderia dar a lista dos prefeitos que ligaram para ele até a madrugada. Eu já ouvi gente desconfiando disso, até porque os prefeitos do litoral não têm sido citados exatamente como os gestores públicos mais preocupados com a invasão das suas praias. A gente viu em momentos agudos da contaminação por coronavírus, as prefeituras do litoral alegando que precisavam da visitação para fazer gerar o dinheiro, para que os impostos fossem recolhidos, os empregos mantidos, etc., e desdenharam em várias ocasiões da exigência ou da necessidade de fechar tudo em razão do crescimento da pandemia. Então, assim, será que esses prefeitos reagiram tanto assim fortemente à decisão do prefeito de São Paulo? E na resposta do prefeito Bruno Covas, quando ele diz cada um tem que assumir as suas responsabilidades, ele está lembrando exatamente isso. Se há o risco de os paulistanos, entusiasmados com a folga de 5 dias, exatamente entre um fim de semana e outro, né, uns 10 dias aí de folga, se essas pessoas de maneira irresponsável, se algumas pessoas de maneira irresponsável pegar o carro, pegar a família e se mandar para o litoral, cabe também a cada um dos entes, né, do Estado, o governo estadual e seus órgãos de segurança, assim como as prefeituras do litoral, tomarem providência para impedir que isso aconteça. Mas do ponto de vista do prefeito, eu acho que ele não está errado não nessa história. Mas faltou diálogo, faltou comunicação. E a ideia do prefeito, a exemplo do que aconteceu no ano passado, é manter as pessoas em casa, é favorecer o recolhimento das pessoas pela via do cancelamento de atividades o cancelamento que é próprio de feriado. Acho que a intenção é boa, mas faltou comunicação, sem dúvida nenhuma. O prefeito de Santos, o Rogério Santos, Lana, estava nessa coletiva de hoje no Palácio dos Bandeirantes, participou porque o governador João Dória disse que atenderia ao pedido dos prefeitos do litoral e anunciaria restrições para toda a região. Essas restrições, Cláudio, foram também um tanto quanto fracas, porque o governo do estado disse que vai cancelar a Operação Descida no sistema Anchieta Imigrantes entre esses dias, né, 26 de março e 4 de abril, do feriado prolongado, mas o que muda na prática é que agora, durante a fase emergencial, até um pouco antes desse feriado, essa medida já estará em vigor a partir de hoje. Então, todos os dias até o dia 4. E era uma medida que até então só vigorava aos finais de semana, que é quando a gente sabe que tem um pouco mais de movimentação para o litoral. Então, de efetivo para o litoral, esse foi o único anúncio de hoje. O prefeito de Santos disse que vai fechar a orla, mas aí é um fechamento dele, uma decisão dele, assim como o prefeito de São Paulo teve a decisão dele aqui em antecipar feriado. O prefeito de Santos disse, eu vou fechar a orla. Mas nem aconteceu um anúncio de todos eles dizendo, bom, todas as cidades do litoral unidas contra o anúncio de Bruno Covas resolvem que de 26 de março a 4 de abril vai acontecer isso. E nem nada a decisão do prefeito de Santos de fechar a orla certamente não foi comunicada com antecedência, ele não deve ter questionado os outros prefeitos do litoral para saber se eles concordavam, se achavam que iam ser prejudicados ou não. Então, vamos lá, né? Os prefeitos têm autonomia para tomar as decisões que eles têm que tomar e cada um, quem está mais perto da crise, consegue enxergar o tamanho real que ela tem.